Transição da Idade Média para a Idade Moderna. Neste capítulo, nós vamos estudar alguns assuntos: as cruzadas, o renascimento comercial e urbano e a crise do século XIV. Cruzadas foram expedições que se dirigiram à Terra Santa, Jerusalém, para combater os muçulmanos. Elas tiveram início após o Papa Urbano II, em 1095, conclamar os cristãos e garantir a eles a remissão dos pecados para todos aqueles que partissem para socorrer seus irmãos cristãos do Oriente. Alguns fatores contribuíram para o início das cruzadas, como, por exemplo, a paz de Deus. Foi um esforço em amansar os cavaleiros cristãos da Europa, para que não lutassem contra outros cristãos, e sim direcionassem sua violência guerreira para os inimigos da cristandade, neste caso os muçulmanos do Oriente. Um outro fator também seria a garantia de remissão dos pecados para todos aqueles que participassem dessas peregrinações em direção a Jerusalém. Houve, no caso aí, uma peregrinação armada, uma guerra santa, justificada pela igreja. Ao longo de 200 anos, ocorreram 8 cruzadas. Algumas foram organizadas por papas, outras por nobres. E essas cruzadas tiveram como resultado um maior contato com os árabes, com os muçulmanos. Alguns estados cristãos foram fundados na região do Oriente Médio, apesar de curta duração, mas foram estabelecidos esses reinos cristãos. E aumentaram as possibilidades de comércio também entre os europeus e o Oriente Médio, apesar de elas não terem atingido seu objetivo pleno. Um outro assunto que nós temos aqui é o renascimento comercial e urbano. No período da Baixa Idade Média, começou a haver algumas transformações no desenvolvimento agrícola. Surgiram a charrua, que era um arado, o moinho d'água. Isso leva a uma maior produção de alimentos, de modo que nem todos os alimentos eram consumidos, uma parte sobrava, eram chamados excedentes. Esses alimentos excedentes passaram a ser comercializados em feiras, em cidades próximas, porque as cidades não desapareceram totalmente na Idade Média, E isso reavivou o comércio e a urbanização a partir do ano 1000. E aí então tivemos o surgimento das cidades medievais, os burgos, que eram cidades fortificadas. Em princípio, os burgos, ou a princípio, eles surgiam sob domínio dos senhores feudais. Com o tempo, a população dos burgos, os comerciantes, os mercadores, artesãos, passaram a lutar pela independência dos burgos. E aí, então, obtiveram as cartas de franquia, que era um documento que concedia liberdade para as cidades medievais, para os burgos. E aí, nesses burgos, então, desenvolve-se uma sociedade urbana mais diversificada. Havia, por exemplo, os artesãos, os comerciantes, os jornaleiros, que é aqueles que trabalhavam por jornada, por dia, os banqueiros e a burguesia. Surge, então, essa classe social que participará de importantes mudanças a partir de então. Nesse ambiente urbano medieval, também surgiram as universidades, que eram corporações de alunos e professores. Depois, a partir, então, tivemos o século XIV, um período de crise, marcado pela fome, pela peste negra, por guerras. E, posteriormente, teremos a formação das monarquias nacionais, os estados nacionais modernos, encaminhando-se, então, para a Idade Moderna já.